pessoal, bom dia. Meu nome é Walter Fogolin, eu sou responsável pela parte de produtos na Invest Smart XP. O objetivo do papo de hoje é falar um pouquinho sobre fundo de crédito com critério ESG. E para bater esse papo hoje, eu estou aqui com o Alexandre Teoharides, ele é gestor da Compass, né? E cuida especificamente de um produto com essa característica. Então, Ale, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu agradeço. E aí eu já quero começar logo com a primeira pergunta, que é exatamente sobre esse critério, né? Na indústria existem vários produtos com a classe crédito privado, né? Mas, por mais que a gente conheça a indústria, eu não conhecia ainda um produto com esse critério ESG. Sim. Fala pra gente um pouco desse critério dentro do universo de crédito, né? Claro, primeiramente, pessoal, bom dia, agradecer aqui a oportunidade. Acho que essa é uma excelente pergunta, Walter, porque realmente o tema ESG e a existência de produtos mais voltados para essa temática no mercado brasileiro ainda engatinha. É um processo que, embora ele tenha acontecido rapidamente nesses últimos meses, especialmente depois da pandemia, ele ainda é embrionário, ele está engatinhando aqui no mercado. Para crédito, eu diria que faz todo sentido o gestor ele ter uma preocupação mínima com essa temática. E eu digo isso porque, antes de mais nada, é preciso entender que a temática ESG, a fazer uma avaliação das melhores práticas das empresas nessa área, ela não se restringe apenas às questões ambientais, mas ela olha também riscos atrelados a questões sociais, a relacionamento com os clientes, as práticas que a empresa adota em termos de gestão corporativa, alinhamento do management com os resultados da empresa de longo prazo. Então tem uma série de questões que são avaliadas na nossa metodologia para qualificar as empresas. E até entrando nesse aspecto, hoje o que a Compass faz para conseguir avaliar as empresas é utilizar um checklist com mais de 100 questões. Então cada analista do nosso time cobre um ou mais setores, ele fica responsável dentro desses setores pela avaliação das empresas. Então ele utiliza esse checklist para fazer a pontuação de cada empresa e determinar como ela se compara em relação às demais do setor, para saber quem está adotando as melhores práticas, quem ainda está defasado dentro do setor. Dessas empresas mais defasadas, quais aquelas que são mais promissoras no sentido de estarem encaminhando para implementar práticas mais avançadas, mais recomendáveis, para se aprimorar dentro dessa questão. Então, o analista ele faz todo esse mapeamento e o grande valor para crédito é na proteção dos portfólios contra perdas que podem ser geradas por riscos ESG. Eu sempre comento nas discussões com os investidores que, quando nós olhamos o histórico do mercado, grande parte dos defaults corporativos que nós tivemos nesses últimos 5, 10 anos podem ser relacionados em alguma medida a questões em ESG, especialmente de governança corporativa. E é por isso que eu destaco esse ponto, que a Compass, quando ela olha o ESG, não é simplesmente entender, por exemplo, qual é a pegada de carbono da empresa, quais são as práticas ambientais, mas é olhar dessa forma mais sistêmica e com uma atenção especial para a área de governança corporativa. No Brasil, a gente teve uma evolução importante nessa área nos últimos anos. As empresas, se nós olharmos 10, 15 anos atrás, elas eram muito mais defasadas, elas fizeram um processo de catch-up bem importante, mas ainda tem uma série de empresas que acessam o mercado, seja de equities ou de crédito, que têm deficiências nessa área. E como eu falei, no longo prazo, nós vemos que essas deficiências acabam se traduzindo, por exemplo, em eventos de crédito, em reestruturações de dívida, em até mesmo perdas relevantes de principal, porque uma má governança, por exemplo, acaba fazendo com que a empresa ela não consiga estar alinhada com os seus investidores, ou seja, com os investidores de crédito ou de equity, faz com que ela priorize muitos resultados de curto prazo em detrimento de resultados de longo prazo. No tocante a crédito, faz com que ela tenha uma baixa transparência, uma baixa qualidade de comunicação ao mercado, de divulgação dos resultados. Enfim, então todos esses pontos eles são incorporados nesse checklist que eu mencionei. E aí, depois desse processo no qual o analista faz a avaliação das empresas, ele transforma essa avaliação em uma nota, em uma escala de 0 a 100. E para alguns portfólios da casa, a régua ela é bem alta na seleção das empresas. Esse veículo que a gente está discutindo hoje, o Compass ESG,
ele tem a régua mais alta dentro dos portfólios da casa. Para que uma empresa seja elegível ao portfólio, ela precisa alcançar uma pontuação mínima de 70 pontos. Então é como se numa prova que valesse 10, ela tem que tirar no mínimo 7 para conseguir passar e entrar nas nossas carteiras. É de fato uma régua bem alta por essa questão. O portfólio ele é conservador, ele tem essa preocupação em proteger o patrimônio do investidor, entregando um prêmio acima do CDI. E para alcançar esse objetivo, é fundamental que ele evite esses riscos de cauda, essas perdas de principal, que no Brasil são muito atreladas a questões ESG. Legal. É um critério que é bacana. Não existe nada assim, um modelo pronto, é tudo interno mesmo. Vocês que fizeram todo o modelo, sim, vocês é que fazem a avaliação toda desse grupo de empresas. Tem algum setor, se você puder comentar, tem algum setor que seja muito sensível, por exemplo, e que seja difícil de utilizar dentro da composição de portfólio de vocês? Sim, alguns setores, eles por natureza acabam tendo uma pontuação mais fraca nessa nossa escala. Então, tem alguns setores em particular que têm uma vedação total, por exemplo, indústria bélica, indústria de tabaco, são alguns exemplos nos quais nós temos vedação total, ou seja, não importa qual empresa seja, ela não é elegível às carteiras. Em alguns outros, a pontuação é naturalmente mais fraca, por exemplo, mineração, oil and gas, mas como eu falei, a Compass ela tem uma preocupação também em identificar não só a situação atual da empresa, ou seja, como são as práticas que a empresa adota e como elas se qualificam, elas se pontuam nessa nossa análise, mas também entender o filme, ou seja, como a empresa ela está se posicionando na área ESG e como ela está, apesar dos desafios setoriais que ela tem, encontrando meios de adotar práticas mais sustentáveis, de melhorar a sua governança, de ter uma relação com a sociedade, com as comunidades locais mais harmônica. Então é importante ter essa visão de filme, porque muitas vezes o valor que você pode gerar está não apenas em evitar hoje as empresas que adotam práticas ruins e vão continuar nesse caminho, mas também identificar aquelas que estão em processo de transformação e ter um ganho de capital ao longo do tempo, conforme essas empresas executam essa transformação e após elas têm uma redução no custo de capital, que gera ganho ou para o acionista ou para o credor. Legal. Me fala uma coisa, eu gosto muito da Compass, acompanho vocês já há algum tempo, enfim, troco muita informação com o time de vocês e eu percebo que vocês têm ali muita consistência de resultado, né? Existem excelentes gestores no mercado nessa linha de crédito, né? Mas eu vejo que vocês também se destacam nesse universo. Essa atribuição de resultado, né? Esse excesso de retorno, vamos dizer assim, se dá pelo ESG, pela análise, pela tese? Fala um pouco sobre isso. Claro, é uma excelente pergunta. O ESG, sem dúvida alguma, é um componente importante. Ele faz preço. Ele faz, especialmente nessa proteção do risco de downside que eu mencionei, ou seja, evitando defaults nos nossos portfólios de crédito. Isso é muito visível aqui no Brasil. No Brasil, por exemplo, desde 2018, quando foi montado o escritório aqui, e desde o final de 2019, quando nós lançamos o primeiro fundo de crédito, a Compass não passou por nenhum evento de default, reestruturação de papel, nada, ou seja, não gerou nenhuma perda de principal para o investidor, isso mesmo no auge da pandemia. E quando nós olhamos os portfólios offshore da casa, que tem um track record de mais de 10 anos, a incidência desses eventos de crédito ela é baixíssima em relação aos benchmarks de cada um dos portfólios. E essa é uma questão bem interessante aqui na América Latina, porque todos esses pontos que eu comentei em relação aos emissores brasileiros e o risco de default que vem de questões ESG, eles são ainda mais latentes no restante da América Latina, onde os mercados de capitais eles são menos desenvolvidos, eles ainda estão em um estágio mais incipiente, mais embrionário em relação ao Brasil. Então, o ESG é um ponto. Um outro, através do qual nós geramos muito valor, é através do mapeamento do risco de crédito, da precificação correta dos papéis. E essa precificação e o mapeamento, eles são feitos hoje principalmente a partir do nosso rating de crédito interno. Então a Compass ela é uma das poucas casas hoje no mercado brasileiro que tem um sistema de rating moderno, avançado para classificar o risco de crédito das empresas. E algumas casas aqui no Brasil também possuem, mas eu ressalto esse ponto da Compass porque, ao contrário dessas que surgiram recentemente, tem menos track record,
A Compass, desde o primeiro fundo de crédito que ela lançou no mercado offshore, isso há mais de 10 anos, criou esse rating e vem amadurecendo desde então. E a Compass ela se diferencia também pela cobertura de empresas. Hoje nós cobrimos mais de 600 empresas aqui na América Latina, e quando eu falo de cobertura, são empresas com modelo, com rating, com análise completa e revisada no mínimo anualmente. E essa base de dados ela é muito rica para conseguir criar um rating que de fato reflita o risco de default ao longo do tempo e que possa ser usado para precificação. Então hoje o rating ele também é uma ferramenta que me permite, como gestor, dizer se um determinado papel ele está corretamente precificado pelo mercado, se ele está subavaliado, se ele está muito caro e faz sentido zerar a posição no portfólio, e isso é determinante para conseguir gerar esse retorno excedente ao longo do tempo. Legal. Falar um pouquinho sobre um tema que eu penso que é bastante relevante, porque às vezes as pessoas se perguntam sobre isso, né? Que é o fator liquidez. E a liquidez, só para que todos entendam, é a possibilidade de você acessar o teu recurso ali com mais velocidade. A liquidez do fundo de vocês é D+1, né? Então, em um dia útil, o investidor tem lá o seu dinheiro em conta corrente. Mas a gente já viu no passado alguns fundos sofrendo um pouco mais com isso e esse é um fator que muitas vezes deixa as pessoas um pouco preocupadas. Eu acho que não, acho que o mercado está super tranquilo e líquido. Mas assim, ninguém melhor que um profissional como você para falar um pouco sobre isso. Como é que é essa questão de liquidez para vocês, para o produto? Existe algum tipo de preocupação? As pessoas têm que ter uma visão melhor sobre isso ou hoje o mercado está relativamente tranquilo sobre isso? Sem dúvida. Hoje o mercado está mais tranquilo. Eu acho que as crises passadas elas trouxeram muitas lições que foram assimiladas pelos gestores, pelos investidores. Então o mercado amadureceu e isso foi muito positivo para a nossa indústria. Mas ainda assim a questão da liquidez ela é um tema sensível quando se fala de crédito. Porque quando nós comparamos a liquidez de ativos de crédito com ações, por exemplo, existe uma diferença exorbitante. São níveis de liquidez muito díspares entre si. Então, esse ponto ele precisa ser realmente observado pelo gestor e a Compass ela administra o risco de liquidez de algumas formas, que também nos ajuda a nos diferenciar em relação à concorrência. Um deles é pela posição mínima de caixa das nossas carteiras. Dentro da casa nós temos limites gerenciais para administrar a posição, e são limites realmente que devem ser observados, que o nosso compliance, a nossa área de risco monitora diariamente e que o fundo nunca pode violar, mesmo que não seja um limite de regulamento, uma exigência da CVM, é uma exigência interna que nós temos que seguir. E são limites conservadores em relação às práticas de mercado. Por exemplo, o ISD é um fundo que ele mira ao longo do tempo carregar uma posição mínima de caixa de 20%. E quando a gente fala em caixa, esse é um outro ponto importante de ressaltar nessa conversa. Caixa para nós é a visão mais cartesiana possível, ou seja, quando eu falo de caixa, são aqueles ativos de fato que possuem liquidez em qualquer cenário, como LFT, fundo DI, até mesmo, eu sempre faço essa brincadeira, até mesmo a letra financeira do Itaú, que é um banco AAA, extremamente resiliente, para nós já é enquadrado na caixinha de crédito, ou seja, já é um ativo de risco e não conta como liquidez do nosso portfólio. Caramba. Então essa visão, eu acho que nos diferencia um pouco. E uma outra questão que voltou a ser discutida, né, voltou para os holofotes, é o tamanho da indústria. Ou melhor, o tamanho que alguns fundos estão alcançando na indústria nesse momento. A questão de crescimento dos portfólios, de escala, ela é também um tema sensível para nós. O fundo ISD, por ser um fundo D1, ele tem como teto um patrimônio líquido de 1,5 bi, no máximo 2 bi de reais, porque esse é o tamanho que nós entendemos que o mercado, nas condições atuais, comporta sem oferecer risco de liquidez para o investidor. Então nós somos uma casa que nós não temos essa ambição de crescer a qualquer custo. Nós queremos crescer de uma forma sustentável, de uma forma resiliente, alinhada com o investidor, porque esse daqui é um jogo, na verdade, como uma maratona, né? Não é simplesmente uma corrida aqui de 100 metros para ver quem chega primeiro. A gente quer participar de novas experts, de estar sempre aqui com o investidor, daqui 5, 10, 20 anos, e para isso, se atentar à liquidez quando se fala em crédito é determinante, porque a gente viu realmente na pandemia, por exemplo, apesar dessa evolução do mercado, muito gestor que enfrentou dificuldade por ter uma alocação
que era incompatível com mandatos que exigem uma alta liquidez. Então, carregar exposição, por exemplo, exagerada em ativos de alta duration ou em uma exposição muito grande em produtos estruturados, que são extremamente líquidos ainda no mercado brasileiro. Então, completando essa resposta sobre a liquidez, duration e exposição a ativos de alta liquidez, como produtos estruturados, também são pontos que a casa se preocupa e procura administrar com responsabilidade para evitar qualquer entrave aí de liquidez nas carteiras. Legal. Bom, pessoal, nosso bate-papo agora foi com o Alexandre Teoharides. Ele é gestor de crédito na Compass, faz gestão de um produto com critério ESG, que é diferente da maioria dos produtos da indústria. Eu, particularmente, não conhecia nenhum. Ale, queria agradecer aqui esse bate-papo, agradecer a tua presença e abrir aqui para as considerações finais, para que a gente possa encerrar esse bate-papo de agora. Imagina, foi um prazer, Walter, eu que agradeço a oportunidade. Acho que como considerações finais eu queria deixar essa mensagem. A Compass é uma casa que aqui no Brasil ela ainda está se apresentando, né? Ela está se tornando mais conhecida perante os investidores, mas é uma casa que quando nós olhamos a nível de América Latina, a nível global, ela já tem um track record bastante amplo, mais de 25 anos de existência, mais de 40 bi de dólares sob gestão em todas as suas áreas de atuação. Então é uma casa realmente com seriedade, que atravessou diversos períodos de turbulência, não só relacionados ao Brasil, mas na América Latina como um todo. Esses últimos 25 anos tiveram inúmeras crises aqui na região, e a casa ela sempre se manteve de pé, sempre conseguiu atender às expectativas dos investidores e manter a confiança deles através dessa visão de crescimento sustentável, de crescimento responsável, sem tomar grandes riscos para ter um ganho no curto prazo, porque nós realmente vemos esse jogo como uma maratona e a gente quer estar aqui 5, 10 anos, não só a Compass, eu em particular, como profissional, quero estar aqui sempre conversando, sempre tendo a confiança dos investidores e mostrando que dá crédito, apesar dessa questão de liquidez, de ser uma classe ainda pouco conhecida, tem muita oportunidade e dá para ganhar dinheiro de uma forma bem administrada aqui no Brasil. Legal. Bom, perfeito. Ale, obrigado. Obrigado a todos que participaram com a gente aqui desse bate-papo agora pela manhã. Um abração, até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.